Olá pessoal, como combinado, eu vou resolver algumas questões das provas da primeira unidade e esses vídeos eu espero que ajudem vocês a estudar, sirvam de auxílio na recuperação dos conteúdos. Bom, essa questão da prova, a segunda, da prova 2, né, que foi a prova que vocês acabaram de fazer, ela é sobre uma função afim, uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau, g de x, e para ambas as funções eu solicito alguns desses estudos, dessas análises, para que vocês fizessem e aplicassem aquilo que vimos em sala. Então é uma questão relativamente simples, onde só temos que ter noção dos conceitos e como analisá-los. Eu vou começar com a função afim, a função f de x, igual a menos 2x mais 5. E vou fazer para essa função toda a análise e depois eu faço o mesmo para a função do segundo grau. Então, para essa função, na letra A, é solicitado o domínio e a imagem da função. O domínio de uma função afim, vimos em sala que esse conjunto é todos os reais. Por que isso? Porque a função afim não há nenhuma restrição sobre os valores que x pode assumir. Lembrando, o domínio da função são os valores que x pode assumir. Não vai ter nenhuma situação aqui que eu coloque um valor real para x e a função f de x não exista, ou não esteja definida, ou gere uma indeterminação. Então, nesse caso, qualquer valor que x assuma retorna um valor real para a função. Então, o domínio seriam todos os reais. A imagem, conjunto imagem de f, também seriam todos os reais, porque vimos que o gráfico de f de uma função afim, ela vai pegar todo o eixo y, então todos os y participam da função. Vamos ver isso quando esboçarmos o gráfico, mas a imagem de uma função afim também são todos os reais. Aí na letra B, se pede um estudo do sinal. Certo? A gente viu que tem várias formas de fazer o estudo do sinal da função afim. Eu vou fazer das duas formas, ok? Uma possibilidade é encontrarmos o zero da função. E aí, para encontrar o zero da função, basta igualar a função a zero. Então, menos 2x mais 5 igual a zero. Quando a gente resolve essa equação, a gente fica com menos 2x menos 5. Portanto, x é igual a 5 meios, ok? Como a função ela é uma função afim, eu posso fazer um rápido esboço do gráfico, um esboço menor. Aqui seria o zero da função, 5 meios. E aí eu vou analisar o sinal do coeficiente A. Como ele é negativo, então como A é menos 2, isso significa que a função ela é decrescente. E aí a gente já está meio que respondendo a letra C. A função é decrescente, aí o gráfico da função, ele vai ser desse tipo aqui. A reta vai ter essa inclinação, ok? Se a reta vai ter essa inclinação, então essa parte antes de 5 meios está acima do eixo x. Então, o seu sinal é positivo. E essa parte depois de 5 meios tem o seu sinal negativo. Olha, percebe que está abaixo do eixo x. Então, abaixo do eixo x, o y é negativo. Qual é a conclusão, então, sobre o sinal? A gente vai colocar aqui y, que é a função, ele é maior do que zero se x for o quê? Antes de 5 meios, x é menor que 5 meios. Então, se x for menor que 5 meios. E y é menor, y vai ser menor do que zero
se x for maior do que 5 meios. Daí a análise da função, ok? Do sinal da função. Bom, uma outra forma de fazer isso é resolver a inequação, certo? Então, você poderia ter feito menos 2x, colocar aqui do lado, colocar um quadrinho aqui embaixo. Você poderia ter feito a função menos 2x mais 5 e analisar quando é que ela é maior do que zero. Ao resolver essa inequação, a gente tem que ter o cuidado que vamos ficar com menos 2x maior do que menos 5, e nesse momento, a gente, quando multiplica por menos 1, vai inverter o sinal. Então, a gente vai ficar com 2x menor do que 5, que implica que x tem que ser menor do que 5 meios. Bom, a conclusão, então, é a mesma que a gente fez quando fez essa análise. Y vai ser maior do que zero se x for o quê? Menor do que 5 meios. Ora, y vai ser maior do que zero quando x for maior do que 5 meios. Menor do que 5 meios. É essa análise que tem aqui, ok? Continuando a análise do crescimento e do decrescimento, a gente já comentou aqui, quando se trata de uma função afim, nós observamos o sinal do A. Então, A sendo menos 2, que é menor do que zero, já podemos dizer que a função é sempre decrescente. Então, ela é decrescente em todo o seu domínio. Ok? Essa é a conclusão. E na letra D, para fazer o esboço do gráfico, vocês poderiam ter pego quaisquer pontos. Quando você acha o zero da função, você já tem um ponto. Eu vou só esboçar aqui o plano cartesiano. Então, a gente já tem um ponto que é o zero da função, ou seja, quando x é 5 meios, o y é zero. Isso significa que, colocar aqui 1, 2, 3, 5 meios é 2,5, então estaria mais ou menos aqui. Isso significa que o gráfico corta o eixo x em 5 meios, ok? Um outro ponto interessante é ver onde o gráfico da função corta o eixo y. Para ele cortar o eixo y, o x teria que ser zero. Então, quando x é zero, o que é que acontece com o y? Qual é o ponto que a gente obtém? Então, menos 2 vezes 0 mais 5, nós já sabemos que esse ponto é o próprio coeficiente b, o 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, o gráfico corta nesse ponto. Então, a gente teria que o gráfico da função viria só colocar ele aqui, pontinho certinho para ficar mais fácil de ver aqui. Então, o gráfico seria essa reta aqui, ok? Passando no ponto x, y igual a 5. Só fechar aqui. Passando no ponto y igual a 5 e no ponto x igual a 5 meios, ok? No próximo vídeo eu vou fazer a mesma coisa para a função do segundo grau. É isso.